Inclusive, eu fico curioso para saber a sua opinião sobre se tem alguém realmente que manda no Brasil, dado o que o Vorcaro fez. Porque o Vorcaro, ele era um banqueiro de um banco pequeno, que ficou médio, por conta das captações que ele fez com os CDBs do Banco Master, oferecendo, né, rentabilidades muito mais altas do que o normal que você vê no mercado. E esse cara, ele comprou todo mundo. Porque tem gente de esquerda, tem gente de centro, tem gente da direita, ele basicamente comprou todo mundo. Eu pensei, cara, o Vorcaro fez isso sendo banqueiro médio. O que alguém realmente com muito poder econômico, tipo se o Elon Musk quisesse, ele comprava o Brasil, pô. Sim. Sim. O que o Vorcaro provou é que a ascensão, quando você dispõe de um fluxo de caixa recheado, que é o que eles fizeram com o Crédito Sexta, isso alimentou os CDBs deles, e com caixa, com dinheiro na mão, você pode ir comprando quem você precisa comprar e com base nisso você começa a gerar mais dinheiro. Ele entra num ciclo virtuoso em que o grande ativo é a compra da autoridade. A autoridade é a chave que você abre para você fazer mais dinheiro. Eu tava vendo, por exemplo, tô fazendo aqui um podcast para meter provocação aí para muita gente, pro Tarcísio. Tarcísio recebeu doação do Fabiano Zettel, ligado ao Vorcaro. O Tarcísio fez uma venda muito estranha da EMAI. Por que a EMAI foi vendida por Tanuri, que é o sócio oculto, o verdadeiro dono do Banco Master? E por que um cara ligado a... Por que a Ambipar estava envolvida nisso e o cara da Ambipar foi parar na Sabesp, que foi privatizada também pelo Tarcísio? Por que o Tanuri, após comprar a EMAI, ele sai fazendo emissão de dívida e essa emissão de dívida foi utilizada para comprar títulos do Let's Bank? Ele comprou uma estatal para emitir dívida e comprar títulos do Let's Bank. Aí o mesmo Tanuri vai no Paraná do Ratinho, parceiro de negócios dele, e aí ele compra, foi a Copel, e fez a mesma coisa com, acho que não sei se foi o Will Bank ou com o próprio Banco Master. Ou seja, cada chave de acordo político que você abre uma porta em que você tem possibilidade para emissão de mais dinheiro e de dívida, e aí você vai rodando aquele sistema. Até uma hora que o sistema, essa pirâmide ia colapsar, e aí eles foram enfiar ou no FGC ou no BRB. Era o plano dele. Essa ascensão, a gente percebe que ela é muito fácil. Foi eu conversando até com pessoas no mercado financeiro, os grandes banqueiros brasileiros se assustaram. E se você reparar, o plano era perfeito se não fosse o Banco Itaú. Porque quem fez aquela famosa matéria do Piauí, que, né, começou a falar, olha, tá acontecendo um negócio muito grande, que era o caso do Vorcaro, foi basicamente a mando da família dona do Itaú. E o Itaú falou, cara, isso aqui é inaceitável. E ele foi pra cima. E aí o sistema financeiro tradicional, normalmente Itaú, foi pra cima do Vorcaro, e aí entra a Rede Globo, e aí todo mundo vai olhando e falando, nossa, o cara comprou todo mundo. E essa é a verdade, ele comprou absolutamente todo mundo. E foi rápido e fácil. O que eu acho, porque foi rápido e fácil. O escândalo do Master, ele acelera mesmo quando acaba a Lava Jato. E quando não tem mais prisão em segunda instância, e quando todo mundo entendeu que se não tem mais prisão em segunda instância, basta ter contatos no STF e no STJ, que você pode fazer os grandes negócios brasileiros e nada vai acontecer. Eu acho que foi essa motivação do... Pô, ficamos entre 2014 a 2020, todo mundo morrendo de medo que a Operação Lava Jato vai te pegar, todos os amigos foram presos, sabe? Os caras do PMDB foram presos, os caras do PT foram presos, tá todo mundo preso, Marcelo Odebrecht foi preso, puta, acabou, vamos voltar pra festa. Aí eles soltaram aquela energia roubalhenta deles, de anos de retenção, ali, e acharam nada vai acontecer. É por isso que o Alexandre de Moraes tinha um contrato lá com a Viviane Barsi, é por isso que o Toffoli entra no jogo, todo mundo entrou. É curioso que o valor que o Flávio pega pro filme seja basicamente o mesmo valor que o Alexandre de Moraes pega no contrato com a esposa dele. A gente começa a olhar essas coisas e fala, ó, todo mundo entrou no game. E realmente todo mundo entrou no game. E o desenho que é feito é para nada acontecer. Agora você falou uma coisa muito interessante que é, o sistema não vai querer se autorreformar. E não vai. Não vai. O desenho que está sendo feito por todos. Envolve os Bolsonaro, envolve o PT, envolve o próprio STF, saber quem vão ser os bodes expiatórios e vão ser jogados pro sacrifício para você ter o menor dano possível pros agentes. É um equilíbrio instável, é meio quase teoria dos jogos. Não pode ferrar muito pro Flávio se não abre uma porta que vai poder ferrar muito para outro. Então, todo mundo tem que, né, aquela famosa ninguém solta a mão de ninguém, versão de esquerda a direita, de todo mundo envolvido. Então, acho que tem um equilíbrio instável. O que a gente precisa fazer? É a tese das contra-elites. Nós temos que formar uma contra-elite. O que é uma contra-elite? Não é só o povo que resolve, porque o povo tá tomando detergente, e o povo tá, assim, o povo no Centro-Sul tá tomando detergente pro Flávio, e o povo no Nordeste tá agradecendo que o Lula vai dar um vale-gás. Ou seja, o povo, nunca é o povo que resolve as coisas. Você tem que formar elites, pessoas em posição de poder com esclarecimento, que vão ajudar a desatar esse nó.
E aí, por isso que eu fico desesperado com a galera de mercado financeiro, galera do empresariado, galera do agro, que não tem saco pra entender isso. Que se a gente organiza essas pessoas certinho, você começa a quebrar esse jogo. Como eu disse, o escândalo do Banco Master precisou de um Banco Itaú pra você desmontar. Esse jogo só existe porque o Itaú quis. E não é que o Itaú é lindo, maravilhoso, não tô fazendo defesa nenhuma do Itaú. É porque ele virou um problema pro Itaú. Que tal as pessoas terem uma visão mais de longo prazo? E que tal a gente organizar pessoas que na prática não têm poder? E sendo bem claro, qualquer empresário aqui em São Paulo tem muito menos poder do que um político do Maranhão. É um exagero em alguma coisa, mas proporcionalmente não tem comparação. Então, nós somos uma contra-elite. O Brasil produtivo é uma contra-elite. O Brasil que quer trabalhar e viver dos próprios recursos é um Brasil que tem que se rebelar contra esses caras. Por isso, quando eu vou no Nordeste, e por isso que eu cresci nas pesquisas no Nordeste, eu encontro um maranhense, eu falo, você tá puto, né? Você tá puto que você tá ralando e você tá vendo um cara do teu lado aqui vendo de Bolsa Família e arrumando um emprego na prefeitura. Ele tô puto mesmo. Tô pistola, tô com você. Então, esse cara é nosso aliado. A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados. Cara, aproveitando que você tocou no Bolsa Família, o que é exatamente o mutirão anti-Bolsa Família que o Partido Missão ele defende? Como é que funciona? Nós precisamos de frentes de trabalho. A situação do Brasil, ela é uma situação desesperadora. Porque boa parte Veja só, o Brasil está envelhecendo e essa força de trabalho, ela não está sendo qualificada porque ela tem uma educação precária. Nós estamos indo muito mal em qualquer ranking internacional educacional e ao mesmo tempo a gente está criando uma cultura de não trabalho para essas pessoas. Nós temos milhares, quiçá milhões de pessoas entre 20 a 35 anos, ou seja, no auge da sua capacidade produtiva, vivendo de auxílios. Pessoas de classe média, muitas estão preocupadas em pegar um BPC falando que são autistas. Eu entendo essa briga agora com agora os autistas de internet. Não, veja só, eu sou um autista, na verdade, tipo uma pessoa completamente produtiva, consegue se comunicar com os outros, mas ele quer um BPC, ele quer não pegar fila no avião, sabe? Cara, eu tive hernia de disco, né? Hoje eu faço jiu-jitsu, tô normal, mas eu poderia ter pego um BPC, pra pagar mais barato um carro, por exemplo. Então assim, hoje existe toda uma indústria do não trabalho e pessoas produtivas estão entendendo que isto é uma possibilidade. Então, pessoas ao redor do Brasil entendem que o não trabalho, que a dependência do Estado, ela é uma possibilidade. E aí eu volto pro Maranhão. Usando muito exemplo de lá, mas posso citar o Amapá, pode ser o Pará, pode ser o Piauí, o interior da Bahia, norte de Minas. Você tem agora gerações de pessoas, desde de 2004, 2005, quando começa o Bolsa Família, que já entendem, por conta da transmissão de conhecimento dos próprios pais, que o Bolsa Família é uma constante. É uma realidade. A existência dela parte do princípio de que o Estado ele vai ajudar ela em uma medida. Então, como é que você tira da cabeça da pessoa essa constante? Aí entra os mutirões. Pois bem, essa pessoa, homem, especialmente homem, uma mulher também, em idade de trabalho, todos os municípios que você tem uma taxa bem grande, vou botar mais de 30% das residências com as pessoas vivendo de recursos como Bolsa Família, você vai levar à frente de trabalho, até porque a infraestrutura é horrível lá. Igual o Roosevelt fez na crise de 29. Eu não estou inventando a roda, não é uma proposta, é uma frente de trabalho, muito simples. Olha, o governo federal e a prefeitura vão fazer uma frente de trabalho agora para recapear todas as vias de acesso da cidade. Cidades pequenas no redor do Brasil não têm via de acesso decente. Não dá para escoar assim o milho que o cara plantou, porque é tudo esburacado. Vamos fazer isso? Vamos levar cabeamento elétrico? Vamos levar a internet? Vamos pegar tudo que tem de infraestrutura e vamos contratar as pessoas que estão ali no Bolsa Família. Pagam um valor a mais por dia. Mas não quer? Não quer? Tá tudo bem, você também não vai ter o Bolsa Família. Aí te vira. Se vira. Agora, temos que começar a dar essa alternativa. E por quê? Porque do ponto de vista econômico, e essa é a coisa mais assustadora sobre o Brasil, boa parte dos municípios, eles não têm economia. Eles são desertos econômicos. Se o fundo de participação dos municípios parar de mandar dinheiro para esses prefeitos dessas cidades, acaba a cidade. Isso gera um problema, porque se acaba a cidade, o que você vai ter? Êxodo rural, essas pessoas vão para as periferias das cidades, favelização, aumento do crime, tem várias externalidades. Agora, dito isso, nós precisamos, portanto, criar atividade econômica formal, arrecadação real, para fazer todos esses municípios funcionarem. E hoje não há da parte de nenhum líder político nesses municípios pequenos ao redor do Brasil a vontade de fazer isso. Porque o governo já dá o dinheiro sem eles pedirem. Você é um município? Toma o dinheiro aí. E o cidadão não cobra. Então tem um ciclo perverso que precisa ser quebrado. E esse ciclo perverso, ele se reflete politicamente. Eu tô amarrando essas coisas, porque se a gente não amarrar, a gente não entende a razão da gente não conseguir. Vou dar um exemplo. Passar
as reformas, vamos botar, as reformas pró-mercado que a gente precisa passar. A gente não consegue, porque no fim do dia vai ser eleito um político que não entende isso como algo bom pro Brasil, em nenhuma medida, que ele, pra ser convencido a votar, ele vai cobrar um dinheiro do governo, vai exigir mais emendas pra manter aquele ciclo. Então você nunca consegue fazer nada. Nunca consegue, porque você tem um grupo de pessoas cujo interesse é manter uma máquina política numa região. Isso é de longe, assim, isso é tão maior. O Lula é uma Madre Teresa de Calcutá perto desses caras. Porque a esquerda ela é uma constante nas democracias, ela existe, a gente tem que derrotar ela. Esses caras não. Se eu for pra Argentina, não é igual. A intensidade desse negócio que a gente chama de centrão não é igual. Até em outros países da América Latina. Aqui é especialmente grave. Eles são especialmente poderosos. Eles mandam muito. Quem são os políticos que mandam mais no Brasil hoje? Fazer um top 5. Era o Ciro Nogueira, o Rueda. Vamos botar o Lula presidente da República. Vamos botar o Alcolumbre, com certeza. Talvez... e o Kassab. Tirando o Lula, que é de esquerda, o que os outros têm em comum? Todos do centrão. Todos do centrão. Tem alguma posição política desses caras? Nenhuma. Tem algum projeto de Brasil? Nenhum. São todos, basicamente, caras do centrão que ganham dinheiro com isso. Não é o Bolsonaro, o poder relativo do Bolsonaro é mínimo. O do Flávio é mínimo. Eles sempre foram pequenininhos nesse jogo. E isso explica, inclusive, por que eles governaram, deram o governo pro centrão. Então, a gente precisa mudar isso. Não tem ninguém bom, não tem ninguém com QI maior de 110 ali no meio. O Ciro Nogueira é um idiota, cara. É um cara que participava das festas do Vorcário e ficava voando com os caras de bet que pagava ele. Sabe, é isso, a gente vai pegar um paisaço como o nosso e vai jogar na mão desses caras. E joga. E ninguém quer discutir o que eu tô falando. Eu acho desesperador. É desesperador, mas a gente vai ter que resolver essa equação. O Ciro Nogueira também ficou muito famoso porque ele foi autor daquela emenda master. Sim. Ele pretendia aumentar o seguro do FGC, que é até 250 mil por CPF por instituição, e 1 milhão no volume global, para você usar ao longo dos anos, para 1 milhão por CPF por instituição. Então o esquema do Master, que no final lesou aí o FGC em coisa de 50 bi, poderia ser 4 vezes maior, entendeu? Seria bizarro, né? Isso chegou próximo de acontecer. Né? Felizmente não aconteceu. Mas seria um negócio, assim, dantesco. Né? Para entrar realmente no Guinness, como um recorde mundial, né? Cara, e ele ficou, lembra, você viu o vídeo dele? Ficou bravo que não passou. É um absurdo. Só os bancões não querem que o povo tenha uma garantia. Que é um malandro, cara. Agora você vai em Brasília falar do Ciro Nogueira? Cirinho, meu amigo. Todo mundo gosta dele. Molha a mão de todo mundo, provavelmente. Todo mundo. Alcolumbre hoje. Talvez o homem mais forte neste exato momento seja o Alcolumbre. Presidente do Senado. Cara, o que é um país governado pelo Alcolumbre, cara? Por que você disse que ele provavelmente é um dos nomes mais fortes? Por conta da questão dele, por exemplo, poder brindar o STF de problemas? Qual é a visão? Primeiro, ele é o... Se o STF tem superpoderes, ele é o cara que garante que o STF não tem injeção de saco para ter superpoderes. Paralelamente, fazendo até o desenho daquela escadinha que eu falei, ele pertence a um estado muito pobre, cuja base eleitoral das pessoas é a compra de voto. Ele criou um aparato dentro desse estado, chega em Brasília com um eleitor que não cobra ele de nenhuma posição, aí ali dentro ele começa a construir um sistema de relações sociais em que ele se valida com os demais players, fazendo bons acordos e cumprindo os acordos. Esses acordos são republicanos? A maior parte das vezes não. Mas ele cumpre. E aí ele ganha o que eles chamam ali dentro de palavra. Ele é cumpridor. Com base nisso, ele também começa a fazer arranjos. E vamos lembrar, o Alcolumbre foi apoiado pelo Bolsonaro para a presidência do Senado em 2019. Ali, com o poder acumulado, ele começa a criar, vamos dizer, arranjos com o próprio STF e com o próprio Executivo, que deixam ele super poderoso. Ele também começa a fazer negócios. E ele começa a garantir que os negócios sejam cumpridos. Como ele tem fama de cumpridor, poder acumulado, eleitor que não cobra ele, portanto, chance de perder uma eleição impossível, ele pode entrar em todos os esquemas. Vamos ser sinceros. Ele estava indicando, me corrijam aqui, ele sim, o Otto Lobo para a CVM. Ele era junto com o Vorcário, um dos caras que estava indicando o presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Não é à toa que a Previdência do Amapá comprou títulos do Banco Master também. Então, ele é um cara que ele blinda, se protege, não tem um eleitor ou uma imprensa na região dele que cobre ele, vira uma espécie de fiador das relações entre todo mundo ali e, portanto, isso garante que ele tenha um poder desproporcionalmente mais alto do que qualquer um. Então, se ele fica bravo com o Lula, ele vai lá e derruba ali a indicação do Messias, puxa a briga pra ele, faz um acordo com o STF. Isso é muito poder. Muito, muito poder.
E isso, cara, tem alguém que tá sofrendo com isso, que é basicamente o país como um todo. É um cara que não tem agenda de Brasil nenhuma, é um cara que não tem preocupação com nada, ele só precisa manter o jogo rolando. Mas você não pode entrar em default, entendeu? Você não pode quebrar. De resto, vai levando, vai que vai.